Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma, 11ª live dessa série Diálogos Antropológicos. Sejam todos bem-vindos. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem e vendo bem, sobretudo ouvindo bem. Se não for possível ver, não tem problema, mas se não puder ouvir, tem problema. Me avisem, por favor, se está tudo bem com o som, com a imagem, para a gente poder dar sequência a essa série de diálogos antropológicos. Boa tarde para todo mundo. Olá, Isadora. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Adriana. Tegner, meu caro. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Vamos lá. Só estou esperando um ok aqui. Tudo ok. Maravilha. Obrigado, Tegner. Muito bem, povo. Vamos lá. Vamos dar sequência para a gente poder não se... Só abrir isso aqui porque a chuva passou e assim eu tenho mais luz. Muito bom. Ótimo, Sheila. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bem-vindos. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, lembro sempre o que eu tenho insistentemente falado aí logo no início dessas lives, é que essas lives, né, essa série de diálogos antropológicos, ela é uma série, né, com cada live muito vinculada à anterior. Então, se porventura, né, soar estranho alguma coisa aqui, saiba que muito certamente tem coisas que foram ditas em lives anteriores, tá? Então, eu peço de vocês aí também o cuidado de acompanharem todas as demais, né? Hoje nós estamos na 11ª, então deve estar dando em torno aí de umas 4 a 5 horas de live já que a gente está... dentro dessa série já deve ter umas 4 ou 5 horas de live. A ideia é a gente continuar falando disso aqui, a perder de vista. Talvez a gente até, em algum momento, em alguns conceitos acaba ficando um pouco repetitivo, mas a ideia é a gente ter uma sequência encadeada de conteúdo, tá bom? A gente na live passada falava sobre justamente a questão da liberdade, né? E a gente introduzia o tema da liberdade justamente introduzindo, né, o antagonismo que há entre doxa e episteme, né, entre opinião e conhecimento. E fazíamos aí a vinculação da ideia de doxa e episteme, justamente comparando sempre dentro do mito da caverna do Platão, né? A gente fazia um paralelo entre o escravo, que é o portador da doxa, e aquele que conhece, aquele que sai da caverna, como sendo o portador da episteme, justamente porque ele tocou, né, se aproximou amorosamente da verdade, né? Enquanto que o escravo, ele, na verdade, tudo que ele ama é a defesa da sua própria opinião. De maneira que o tema da liberdade entrou em cena na semana passada, justamente como aquilo que só é possível na medida em que a gente empreende um caminho de aproximação amorosa da verdade, né, e de abandono das próprias opiniões, que normalmente são, né, aquilo que nos escraviza, e, sobretudo, as opiniões são aquilo que vira a moeda de troca, né, de um comércio materialista, né, cientificista, em troca sempre de algum argumento, de alguma hipótese mais eficiente, né, mais eficaz, né, sempre dentro da perspectiva que vimos adotando, tá bom? Estou vendo aqui que a Lê está perguntando, Lê Ribeiro, acho que eu não sei se é A ou se é O, desculpa, eu não consigo ver, eu já sou meio míope e a foto está pequenininha, mas acho que é a Lê mesmo. Lê, você pode assistir agora, não tem problema nenhum, tá bom? Eu sempre procuro, apesar de indicar que tem uma sequência, eu sempre procuro fazer com que as lives também sejam compreensíveis no seu corpo. Cada uma delas seja compreensível do princípio ao fim. Então, por isso que eu faço, inclusive, uma retomada das lives anteriores. Então, pode ficar aqui tranquila, depois assiste a todas as demais que você vai entender um pouco mais e melhor, tá bom? Bom, dito tudo que eu falei sobre como foi a semana passada, o tema que a gente enfrentou na semana passada, a gente hoje vai introduzir um tema que nós vamos ficar sobre ele aí algumas semanas, que é a diferença entre o sagrado e o profano, tá? Então, estes dois elementos aqui... Então, vocês percebem que a gente está o tempo inteiro trabalhando, né, com essa dupla, né, sempre com alguma dupla, né? Lá no início era razão versus intelecto, depois falamos do escravo, né, e de quem conheceu a verdade, né, e assim a gente vai caminhando. Hoje a gente vai introduzir mais uma
mas um antagonismo possível, sempre em vista de identificar aquilo que é o próprio da pessoa humana. Tá? Bom, antes da gente entrar no tema da live de hoje, né, eu queria lembrar apenas uma frase que eu tenho a impressão de que eu mencionei na live passada. Se eu não mencionei, fica sendo como uma espécie de ponto de partida do nosso trabalho aqui hoje. Né? A gente pode dizer que o conteúdo da live passada, né, se resume numa frase. Né? Quem se identifica com Deus é absolutamente livre. Né? A identificação com Deus é o que nos concede a verdadeira e absoluta liberdade. E, junto com essa liberdade, vem também uma força. Né? A força é para enfrentar todos os escravos, sejam eles materialistas, sejam eles cientificistas, né? Que estão presos no fundo da caverna. Tá? Bom, por que essa frase ela é importante como introdução para aquilo que a gente vai tratar hoje? Né? Sendo que nós vamos tratar justamente começar a introduzir o tema da diferença entre o sagrado e o profano. Conto-lhes então uma história e vocês vão começar a entender. Né? Na Idade Média era muito comum que quando uma pessoa era perseguida, né, perseguida por alguém, porque cometeu um crime ou porque alguém estava, né, querendo cometer algum crime, estava querendo sequestrar uma pessoa, alguma coisa do gênero, o que essa pessoa fazia para poder se defender? Né? Ela procurava um lugar no qual ela pudesse ser intocável, onde ninguém pudesse tomá-la, ninguém pudesse detê-la. Tá? E normalmente esse lugar era a igreja. Né? O interior de uma igreja era um lugar inviolável. Quem entrasse numa igreja não podia ser tocado, né? Não podia ser violado, não podia ser detido, não podia ser sequestrado, não podia ser tomado dali. Inclusive, né, tem um filme que eu assisti com os meus filhos, agora eu não me lembro bem onde que foi que eu assisti, mas é um filme que conta a história de Santa Clara de Assis, né? E no filme tem uma cena que é exatamente isso aqui, né? O pai, né, o padrasto de Santa Clara, depois que ela entra para a Ordem de São Francisco, né, que ela começa a viver como os irmãos, né, de São Francisco, o pai de Santa Clara então resolve, né, detê-la, né, e sequestrá-la. Só que Santa Clara está dentro da igreja rezando. Né? E o pai entra na igreja junto com os seus soldados, né? E a Santa Clara diz, olha, você não pode me pegar. O pai então pede aos soldados para, né, deterem-na. Né? E os soldados todos, né, ficam sem saber o que fazer. Né? Porque, por um lado, o chefe deles havia dado uma ordem, mas por outro lado havia, né, uma inviolabilidade que eles não podiam de jeito nenhum, né, ir contra, né, essa inviolabilidade. Que palavra difícil que eu vou pronunciar. E no filme o que acontece é que exatamente um por um deles vão saindo da igreja e o pai fica sozinho ali, né, e Santa Clara então peita, né, o pai, ou o padrasto, agora eu não me lembro bem, dizendo, então só falta você agora me pegar. Né? E o cara se aproxima dela como que para pegá-la e ele trava ali, dá as costas e vai embora. Né? Não, o filme, Vanusa, se chama Santa Clara, se não me engano se chama Santa Clara, ou Clara de Assis, né? Clara a Santa de Assis, uma coisa assim. É um filme antiquíssimo. Eu acho que eu assisti no YouTube, exatamente no YouTube, tá? Mas não é o São Francisco de Assis, não. É o filme que conta a história de Santa Clara mesmo, tá? Então, só para vocês terem um pouco uma ideia de como a coisa funcionava. Isso aqui, né, já dá pra gente o solo sobre o qual a gente vai trabalhar na conversa de hoje. Né? Essa ideia de um terreno, de um lugar, de um espaço, né, dentro do qual todos os que ali estão são invioláveis, é algo que nos interessa, né, para a gente entender a distinção entre o sagrado e o profano. Tá? Quem habita, né, um lugar como a igreja, quem habita um lugar sagrado, né, e se torna também inviolável. Né? Então, se a gente começa a fazer paralelos, traçar paralelos com, né, a alegoria da caverna de Platão, a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa. Né? Há uma certa inviolabilidade, né, naquele que não habita mais, né, o fundo da caverna, que não habita mais, né, uma posse. Né?
Quer dizer, que não está mais, né, habitar, né, a palavra que se usa para dizer habitar é ethos, né, em grego, né, quer dizer, cuja ética que rege todo o comportamento, né, cujo horizonte final de todo o agir, de todo o pensar, não é uma posse, como é para os escravos. Não é alguma coisa que eu comercializo em termos de posse, uma posse mais eficaz. É, na verdade, o terreno da verdade, né? Quem habita o terreno da verdade, quem habita o ser, quem habita um terreno inviolável, torna-se também inviolável. Então, com isso aqui em mente, né, a gente já começa a entender algumas coisas importantes. Então, vamos comigo aqui que a gente vai começar a entender essa coisa importante. O que é o próprio, então, do sagrado? Né? O que significa o que significa estar diante de alguma coisa que é sagrada? Né? O que é uma coisa sagrada? Uma coisa sagrada é alguma coisa que habita, né? Que entra, né, dentro de um espaço sagrado, que se refugia num espaço, numa realidade que não pode ser possuída. Tudo aquilo que o escravo tem, né? Olha só, inclusive o verbo que eu uso é ter, né? Ele tem hipótese. Ele tem uma forma de explicação do real a partir de uma certa medida, né? E toda a troca que se dá é no campo justamente da materialidade, né? E no caso do sagrado, nós estamos falando de uma outra coisa, né? Quer dizer, o sagrado é aquilo que está, né, que se refugia dentro de algum espaço, de alguma realidade que não pode ser possuída, né? Que não pode, por isso mesmo, ser violada. A verdade não pode ser violada. A verdade não pode ser possuída. Pelo contrário, dizíamos quando falávamos da alegoria da caverna, como o que acontece de fato é que a verdade possui, né, aquele que se aproxima dela. De tal forma possui aquele que se aproxima dela que aquele que se aproxima da verdade torna-se, portanto, né, ele é mandado, né, ele torna-se uma testemunha da verdade. Ele precisa, né, ele recebe um mandato que ele não pode mais, né, abrir mão dele. Bom, por outro lado, né, o que acontece? Né, todo aquele que habita as coisas que podem ser possuídas, né, que podem ser comercializadas, que podem ser trocadas umas pelas outras, né, sistemas ideológicos mais eficazes como explicação, né, todo aquele que habita, todo aquele que está, né, cujo eixo em torno do qual organiza a própria vida é algo que ele possui, este alguém é alguém manipulável, é alguém que pode ser chantageado, é alguém que, portanto, né, inevitavelmente, tudo que ele fará na vida será trocar a cor da bola de ferro amarrada no seu tornozelo que o prende ao fundo da caverna. Né? Ele vai, minha bola é azul, eu queria uma bola amarela, né? Essa é mais bonita, né? A bola amarela é mais eficaz. E assim vai se tornando a vida do escravo. Então, o contrário do sagrado é justamente, né, aquele que, no fim das contas, gira em torno de algo que pode agarrar, que pode possuir e que por isso mesmo é violável, né? Que por isso mesmo é manipulável e que por isso mesmo como é objeto de troca, né? Ele pode passar de uma posse para outra. Vamos lá. Vou contando algumas historinhas aqui sempre para ajudar a gente a ter a imagem mais perfeita possível disso aqui, né? Vamos pensar no povo judeu, né? O povo judeu, sobretudo na época da escravidão, né, no Egito. Não sei quantos de vocês aqui conhecem um pouco essa história. Tem inclusive um videozinho meu no IGTV, acho que é pão com carne ou pão com cebola, alguma coisa assim que é o nome do vídeo, agora não me lembro mais o nome. Mas a história do povo judeu no Egito, né, toda a história do Êxodo depois, né, quando Moisés, né, liberta o povo judeu, é uma história bastante interessante, porque o povo judeu no Egito era escravo dos egípcios, né? E o que os egípcios faziam para mantê-los como escravos? Né? Fizeram com que os judeus habitassem pão com cebola e peixe. Tudo aquilo que era moeda de troca entre os judeus e os egípcios era exatamente o quê? Vocês me dão a liberdade de vocês e eu lhes dou pão com cebola e peixe. Né? Vocês têm isso aqui nas tuas mãos. Né? E, comodamente, os judeus viveram, né, nessa condição por muito tempo. Né? Até quando surge, então, Moisés e liberta o povo judeu, né? E eles passam 40 anos no deserto em busca da terra prometida. Veja que interessante, porque quem conhece um pouco a história, né, do Êxodo,
sobretudo essa marcha do povo judeu dentro no deserto, né? Deve se lembrar do quanto, né? Do quantas vezes o povo judeu chegou, né, a se rebelar contra Moisés. E um rebelar-se contra Moisés justamente baseado no quê? Né? Eles faziam memória do pão com cebola deles. Né? Poxa, era tão bom o pão com cebola, a gente aqui agora está comendo maná, a gente está comendo codorna, a gente está comendo só essas coisas que não... Né? Insossa, né? Era bom mesmo, era o pão com cebola e peixe que a gente tinha no deserto. Né? O grande problema, né, do ser escravo é que a escravidão ela gera na gente um certo acomodamento. Né? A gente fica meio que à vontade ali naquela condição. Né? A gente vai trocando uma coisa aqui, trocando uma coisa acolá. Mas o grande problema é aquilo que eu falava na semana passada. Né? A gente vai trocando no âmbito da materialidade até o ponto em que, de repente, né, a moeda de troca que nos resta é justamente a nossa vida, né? O nosso corpo e a nossa vida. Neste ponto, né, e como há quem aceita a troca, né, e entrega a própria vida nas mãos de outros, né, que passam então não a estabelecer o limite da vida e da morte, porque aquele que na troca, né, materialista, cientificista, está, né, com a hipótese mais eficaz, ele não quer a morte do escravo, porque se o escravo morre, ele não tem, ele está mandando em quem? Né? Quer dizer, mandar em nada não serve para nada, eu preciso ter alguém sob o meu controle. Né? O grande problema, portanto, como dizíamos na semana passada, é que quando a moeda de troca chega neste ponto para o qual, né, é a minha última moeda, é a última coisa que eu tenho para negociar é meu corpo e a minha vida. Né? A gente, então, né, se vê diante de uma possibilidade que é terrível para aquele que tem poder. Porque diante da vida, né, diante do meu corpo, negociando essa materialidade última que eu penso possuir, há sempre a possibilidade de a quem é colocada uma opção, né, para a entrega da própria vida, há sempre a possibilidade da pessoa dizer, não, pera lá, né, se eu entregar a minha própria vida não me sobra nada, né? Se eu entregar a minha própria vida, não sobra mais quem eu sou. Eu deixo de ser quem eu sou. Então entra em cena pela primeira vez, né? Dizendo uma troca como essa, pode entrar em cena pela primeira vez justamente a consciência de que, poxa, né? O valor aqui que está em jogo é mais importante, né, do que aquilo que eles estão me dando em troca. E a pessoa pode dizer não a essa troca e então o poderoso se vê numa posição terrível. Né? Isso aqui é um pouco o que aconteceu na negociação entre Moisés e o faraó, né? Que no fim, né, toda a coisa girou até este ponto efetivamente. Né? A troca foi estabelecida até a vida, né? A vida dos primogênitos. Enfim, então eu quero que todo mundo esteja comigo aqui para vocês entenderem essa coisa importante. Quer dizer, a escravidão, né, ela inevitavelmente ela gera na gente uma certa comodidade. Né? É bom estar escravo, é bom a gente se sentir escravo. Né? É bom a gente deixar na mão de alguém poderoso, né, a condição da nossa segurança. Né? É bom a gente deixar na mão do Dória, né, a condição de que a gente possa finalmente ser seguro, feliz e contente, indo ao supermercado com a nossa máscarazinha, medindo a nossa temperatura, tomando a nossa vacina no rabo e achando que está tudo bem, beleza, ótimo, graças a Deus, agora eu não tô... Nada vai acontecer de ruim comigo, porque eu estou nas mãos, né, estou seguro nas mãos daquele que tem o poder. Né? Tem uma certa comodidade que a gente inevitavelmente cai como um cordeirinho, né? E a gente vai virando justamente, né, um rebanho manso que aceita, né, tudo que o poderoso, né, o materialista, o cientificista, né, o totalitário, de alguma maneira, traz para mim como possibilidade de negociação. Enquanto que a liberdade ela é um troço complicado, que a liberdade impõe-nos uma experiência de risco. Né? Assumir que a liberdade é a palavra final sobre a minha pessoa, né, é assumir um risco terrível. Né? O risco de, como Maximiliano Kolbe, como Sócrates, como o próprio Cristo, por exemplo, né, o risco de a minha vida ser entregue, né, a minha vida ser destruída. Né? Só que Maximiliano Kolbe, Sócrates, o próprio Cristo, que, né, faz disso aqui, né, a manifestação mais completa do que significa a suprema liberdade, no fim, né, a morte deles não é
um fim. Pelo contrário, ela é a sua suprema realização. A suprema realização daquele que toca a verdade, que habita Deus, é supremamente livre, absolutamente forte em comparação com qualquer um dos poderosos, né, que há neste mundo, e vence, né, ainda que seja morto, ainda que seja martirizado, ainda que seja, né, ainda que passe por uma agonia terrível. Né. E aí, né, o grande problema da liberdade é isso. A liberdade coloca-nos diante de uma possibilidade muito arriscada. Né? Ela exige da gente o risco e ela exige da gente, né, e que eu devo ser mais do que possuir. Eu devo abrir mão de toda a posse em nome de um ser. Né? Em nome de ser completamente aquilo que eu nasci para ser. Né? Em nome de girar em torno, de habitar em torno daquilo que eu nasci para ser, como dizíamos lá nas primeiras lives desses diálogos antropológicos. Né? E só é possível ser, só há possibilidade de ser e de, portanto, ser livre aquela pessoa que está no espaço do ser. Quer dizer, que habita o espaço do ser. E habita o espaço do ser, que é um espaço inviolável. Aquilo que é não se viola mais. Aquilo que é não pode ser de forma alguma possuído, não é objeto de posse, não é objeto de troca. Então, só é livre quem é. E só é quem habita o espaço do ser, e o espaço não de qualquer ser, mas o espaço do ser, né, que o homem, a pessoa humana é. Porque um rato não pode ser livre, uma samambaia não pode ser livre. A liberdade é uma condição de possibilidade do ser pessoa. Então não é possível falar de pessoa humana sem falar de liberdade. Falávamos disso na semana passada, pelo amor de Deus, então não estou introduzindo nada de novo. Né? Mas o que eu quero dizer é que a liberdade ela tem um risco enorme. Né? Quer dizer, a defesa do ser, né? A defesa daquilo que é o próprio, é o centro em torno do qual eu me organizo, é uma defesa arriscada. É uma defesa que a gente não consegue defender se a gente fraqueja. Né? Se de repente alguém apresenta um pão com cebola pra gente, a gente fala, opa, não, se bem que o pão com cebola era tão gostoso, né? Tão melhor. Né? Quem já assistiu Matrix, né? Deve se lembrar da figura, né, de um dos personagens de Matrix, né, que num determinado momento ele fala, não aguento mais essa gororoba, né? Eu queria mesmo era poder comer aquele pedaço de carne, ainda que eu saiba que aquilo é a mais pura mentira, né? Não é o exemplo mais bonito de todos os Matrix, mas é interessante, né? É aquela mesma ideia, né? Aquele personagem que troca, né, a liberdade por um pedaço de carne suculento num restaurante, poder tomar vinho, ser rico, ser um ator, ser famoso, né? São todos os argumentos que ele vai usando para estabelecer como troca lá com os agentes, né? É exatamente isso aqui que está em jogo, né? Quer dizer, abrir mão dessa comodidade é algo que nos coloca num belo de um problema, né? Quer dizer, o risco todo de enfrentar, né, a mentira é que, né, pede da gente uma série de iniciativas, uma série de ações, uma série de decisões que normalmente o escravo é incapaz de assumir. Tá? Então todo mundo ficou comigo até aqui, certo? Bom, o que acontece então? Este espaço sagrado, né, esse espaço onde a gente é supremamente livre, onde a gente é inviolável, usa-se para dizer espaço sagrado uma palavra que se diz fanum. O espaço sagrado é o fanum. Quem habita, quem entra no fanum, quem entra no espaço sagrado, como o homem da Idade Média que entrava na igreja, quem entra no espaço sagrado, quem entra na relação com a verdade, quem habita, né, Deus, quem se identifica com Deus, com o supremo sujeito, quem entra no espaço sagrado, no fanum, torna-se inviolável. Olha que coisa impressionante. Então, vamos voltar lá para a Idade Média, o camarada está lá dentro do fanum, e os seus perseguidores chegam na porta do fanum, né, e começam a negociar com ele. Escuta, vem para fora que eu te dou pão com cebola.
eu te entrego aquilo que eu sei que você quer, que é mais interessante do que ficar aí dentro. Quando o camarada faz isso, né, eu te entrego o pão com cebola, o que ele está fazendo? Né? Ele está tentando, de alguma maneira, tirar o sujeito do fânum e trazê-lo para frente do fânum. Ou seja, está tentando profanar, diante, na frente, profanar aquela pessoa. Ou seja, está querendo violá-la. Né? Para violá-la, eu preciso tirá-la do fânum e colocá-la, na verdade, na frente do fânum. Né? Num lugar no qual eu consigo manipulá-lo, eu consigo convencê-lo, eu consigo chantageá-lo. Então olha que interessante, né? O fânum é o espaço do sagrado, o espaço sagrado, o espaço inviolável do ser. O profano é aquilo que está na frente do sagrado e que é violável, é manipulável, é passível, é um espaço no qual a chantagem impera, onde a comercialização material é possível. Percebem que nós estamos falando, né, de uma relação importantíssima, porque até agora eu estou usando uma imagem, né, dizer que ela é muito espacial. Né? Nós estamos falando do espaço sagrado de uma igreja, nós estamos falando mas eu cheguei a falar também do espaço sagrado do ser. E é aqui o ponto que me interessa, num diálogo antropológico, ao fazer, né, uma discussão sobre antropologia, eu estou dizendo que o ser pessoa é um espaço sagrado, é um espaço inviolável. Na medida em que se é pessoa, desde a sua concepção até a sua morte natural, há uma sacralidade na pessoa humana que não pode ser, em hipótese alguma, violada. Em hipótese alguma. Quer dizer, não há nada que a ciência e o cientificismo, sobretudo, possa trazer como argumento que seja capaz de violar, de profanar a sacralidade do espaço do ser pessoa. Todo debate que se faz desgraçadamente na atualidade acerca do significado do ser pessoa, quando se é pessoa, todo esse debate é um debate que no fim é um debate de profanação. É um debate que visa a profanar, a tirar a pessoa do espaço da sacralidade e lançá-la diante do profano, para que ele possa ser violado, para que ele possa ser manipulado, para que ele possa ser usado como uma moeda de troca. Segundo interesses que são justamente os interesses mais eficazes. Aqueles que são definidos justamente por quem? Pelos materialistas, pelos cientificistas, pelos poderosos, totalitários, etc, etc, etc. Todos os sistemas ideológicos que existem fazem exatamente isso. Arrancam o sujeito do fânum e colocam-no diante do profano, onde ele pode ser facilmente manipulado. Percebe? E aí quando a gente profana, usando uma palavra que usávamos na última live, a gente aliena o sujeito. Por que a gente aliena o sujeito? Porque a gente coloca o sujeito, né, girando em torno de alguma coisa que não é aquilo que é o próprio da pessoa. A gente coloca a pessoa, né, alienada, ou seja, a gente a escraviza, a gente coloca ela no fundo da caverna, girando em torno de sombras projetadas no fundo na parede do fundo. A gente faz isso o tempo inteiro, pessoal. Todo o padrão, né, contemporâneo, né, materialista, todo o padrão cientificista de relação que a gente estabelece com o mundo e com a compreensão das pessoas é um padrão de alienação. E a gente acha que não. A gente acha que a alienação é só aquela história de que eu não sei qual é o produto do meu trabalho. Vá pra puta que o pariu quem pensa dessa forma. Porque não é saber o produto do meu trabalho, não é sabendo o produto do meu trabalho que eu deixo de ser alienado. É quando eu trabalho consciente de que o centro da minha ação é uma outra coisa que eu não sou alienado. É quando eu trabalho sabendo que eu giro em torno e todas as minhas ações, tudo aquilo que eu faço eu realizo, é em nome desse eixo central em torno do qual eu organizo a minha vida, ou seja, é em torno de Deus, é em torno de uma valorização do amor que me amou, é então que eu não sou alienado. E eu posso fazer o que quer que seja quando é dessa forma.
Quer dizer, não me interessa se eu não saiba o que é o produto do meu trabalho. Não interessa mais ou menos valia, foda-se a mais ou menos valia. O valor não está definido, não é pelo produto final, o valor está definido, na verdade, é pela motivação, pelo ethos em torno do qual eu me organizo. Por que que todo este padrão, né, dialético que se estabeleceu por via do marxismo é uma merda? Porque justamente o que fez foi estabelecer como padrão de troca o reconhecimento de que há pessoas que, conscientes, esclarecidas do que está acontecendo, são capazes, elas, mais do que qualquer outras, de definir o que é melhor para você. E o melhor para você é justamente você saber o produto do teu trabalho. Percebe que a gente, sem se dar conta, né, foi destituindo do cenário, do marco civilizatório ocidental, destituindo aquilo que é o mais importante, né, na medida justamente que a gente foi profanando a pessoa humana. A gente foi alienando a pessoa humana. E valeu-se de todos os recursos imagináveis. A educação foi um deles. A educação formal foi o recurso mais perverso que o Ocidente criou do século XVIII. A educação obrigatória do século XVIII para cá foi o instrumento mais perverso que o Ocidente criou justamente para alienar a pessoa humana. Justamente para profanar a pessoa humana. A escola é um espaço disso, é um espaço de profanação. E eu não digo isso para as escolas laicas. As escolas religiosas, todas as instituições de ensino hoje, evidentemente religiosas, são profanadoras. Eu desconheço alguma instituição de ensino religiosa que efetivamente enverede pelo caminho da transformação da pessoa naquilo que ela deve ser. Eu desconheço. São todos espaços de profanação. São todos espaços nos quais as crianças entram para serem colocadas diante do fano e serem objetos da manipulação de ideias pedagógicas, psicológicas, sociológicas, bonitinhas. E a gente está achando o máximo. Não, eu escolhi a melhor escola da minha região. Não se enganem, porque não é verdade. Quer dizer, até as muito boas escolas católicas que eu conheço, e conheço algumas muito boas, elas acabam inevitavelmente enveredando para a merda do eu preciso que o meu aluno passe no Enem, passe na FUVEST. E eis-nos diante, de novo, mais uma vez, de uma profanação. Todas! Eu não conheço nenhuma maldita escola nesse país que não tenha feito expressamente do seu currículo, nascido às vezes com muito boa intenção, um espaço no qual o que interessa, fundamentalmente, é que os alunos passem no Enem. Isso é impressionante! E a gente não está com, a gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo bem. A gente acha que está tudo bem. É isso mesmo, eu tenho que passar no Enem. Ele tem que saber inglês para poder ir para fora do Brasil. Percebe que tudo isso acontece isso? Em tudo isso acontece exatamente o que eu estou falando. A gente está profanando. A gente está tirando a pessoa do espaço sagrado do ser e justamente de um trabalho de formação, de educação, de condução disto que internamente é o eixo em torno do qual eu me estruturo para fora. Me tornar aquilo que eu nasci para ser. Profanação. Nós nos profanamos toda vez que a gente sai do espaço sagrado. Eu e você nos profanamos toda vez que a gente sai do espaço sagrado do ser. Toda vez que a gente abre mão de ser pessoa. Profanar é sair da sua identidade. Profanar é perder a sua identidade. Quer dizer, é abrir mão da sua identidade de pessoa. É abraçar uma identidade alienada. A identidade de cidadão. Não, eu sou um cidadão. Vai pra puta que o pariu a cidadania. Eu tô pouco me fudendo pra ser cidadão de que merda que seja. Eu não nasci pra ser cidadão. Nenhum de nós nasceu pra ser cidadão. A gente nasceu pra ser pessoa. E pessoa na sua integralidade, ou seja, santo.
É isso aqui que interessa, caramba. Toda vez que a gente sai da nossa identidade, toda vez que a gente abandona o sujeito que a gente nasceu para ser, a gente é profanado. Sair da identidade, sair da verdade, sair do si mesmo e entrar no espaço das hipóteses, do comércio materialista, é se profanar. É cometer uma violência. E há dois tipos de violência que a gente poderia identificar aqui. Aquela violência que a gente comete contra o escravo, que é a violência, né, contra o alienado, que é exatamente a manutenção, né, de um comércio, a manutenção da chantagem, né, do comércio materialista. Todas as vezes que a gente mantém esse comércio, toda vez que a gente usa a manipulação, né, dos sistemas ideológicos, toda vez que a gente chantageia, a gente está violentando o outro. E é fácil a gente alienar. Tudo que a gente precisa é saber qual é o ethos que o outro habita. Qual é o eixo em torno do qual o outro se organiza. Conhecendo isso, o que eu faço? Lanço mão de alguma situação artificial que, né, é uma espécie de experimento que me permite justamente, né, ir fazendo um jogo de manipulação. Né? Eu sei onde o camarada está organizado, eu vou lá e, puf, não, vamos lá, deixa eu fazer isso aqui, vamos ver se dá certo. E a gente vai manipulando. Isso é violência. A escola é o espaço, hoje, no Ocidente, quer dizer, todo o sistema educacional, eu diria, mais do que a escola, mas o sistema escolar, sobretudo, isso é mais perverso, é um espaço de violência. Da pior de todas as violências. E um segundo tipo de violência que é aquela violência que a gente comete contra quem está no fandom. A violência que se comete contra quem está dentro do espaço sagrado. E chama-se tentação. Pão com cebola. O camarada está lá em torno do eixo que o faz supremamente livre. E aí vem alguém e fala assim, escuta, veja, será que você não prefere uma coisa mais legal, não? Pão com cebola é tão bacana. Sexo livre é tão bom. Pornografia é tão legal. Bater uma punhetinha, vai, é bom demais. Escuta, ter a sua própria opinião é tudo de bom, não é não? O nome disso se chama tentação. Quantas vezes, nos meus 18 anos como professor universitário, eu vi pessoas que entraram na universidade habitando o sagrado. Talvez imaturamente, mas habitando o sagrado. Por tradição, que acolheram com uma facilidade terrível a tentação do pão com cebola. Quantas vezes, em 18 anos, eu assisti a esta cena repetidamente, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. A universidade se tornou um espaço assim, de tentação. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui conhecem muito bem o que eu estou falando. Quantos daqueles que chegaram na universidade com uma clareza de uma experiência de fé, recebida por tradição, é bem verdade, mas assumida por num determinado momento. Chegaram e depois da primeira argumentação de um quadrúpede, aceitar a tentação. Impressionante. Impressionante. Eu assisti a esta cena embasbacado ano após ano. Ano após ano. E a gente ainda acha que está tudo bem. E o filho da puta do quadrúpede, professor universitário, que ele é um filho da puta porque ele sabe que ele está fazendo uma comercialização violenta, ainda vem com a cara de pau dizer que está tirando o outro da alienação.
Há os idiotas úteis, professores universitários idiotas úteis, que não conseguem identificar a cor da grama que comem. Mas a maior parte deles são perversos que sabem exatamente o que estão fazendo. Eu conheci levas e mais levas de homens e mulheres assim, para os quais a única expressão suficientemente capaz de descrevê-los é filhos da puta. É a única expressão que define com um pouco só, de respeito estes que não merecem um cuspe meu e de qualquer outra pessoa com um mínimo de bom senso. Este tipo de violência é um tipo de violência da mais terrível que a gente pode imaginar. Para terminar, eu sei que hoje eu tinha pensado que ia ser um pouco mais longa mesmo, já ultrapassei aqui uns 10 minutos do que eu tinha imaginado, mas enfim, só para fazer aqui um último paralelo, né? Importantíssimo para a gente poder entender bem um passo que a gente na semana que vem vai enfrentar um pouco mais e melhor. Vamos pensar na figura, né? Vamos pegar o Gênesis aqui, né? Lá atrás, a figura de Adão e Eva. Começamos com a figura de Adão. Né? Adão é criado, então logo ele é criado, é dada para ele uma função. Escuta, Adão, dá nome para as coisas, dá nome para os trem tudo aí. Né? O que significa, né, que Adão recebe esse mandato de dar o nome para as coisas? Ele recebe o mandato, vejam. Significa que, no fundo, ele que conheceu e que tinha uma familiaridade com a verdade, Adão caminhava todos os dias no final da tarde no paraíso do lado de Deus, do Criador. Ele tinha uma familiaridade com a verdade. Ele tinha um amor, uma proximidade com a verdade. Ele e a verdade andavam juntos no paraíso. Quando ele recebe o mandato de dar nome às coisas, ele recebe o mandato de ter um domínio sobre as coisas. Um domínio, né, um senhorio sobre as coisas. Por quê? Porque, no fundo, ele conhece o que as coisas são. Ele sabe o que as coisas são. Quem sabe o que as coisas são, tem o verdadeiro domínio, o verdadeiro senhorio, que não é um poder, é uma justiça. Ele é o justo, como diz Platão, na alegoria da caverna. Aquele que sai, ele se torna justo. Por que ele é justo? Porque ele nomeia as coisas como elas são. Ele diz o que as coisas são. Adão era um justo. Só que Adão, tal como qualquer um de nós, Adão, com o domínio que ele tem das coisas, ele continua numa busca. Ele quer saber quem ele é. Qualquer um de nós é a mesma coisa. Eu não tenho a resposta para a pergunta quem sou eu, a não ser como uma esperança. A não ser como uma fé, a não ser como uma proposta de amor. Quando alguém me pergunta quem eu sou, a melhor resposta é aquela que cabe no âmbito da fé, da esperança e do amor. Eu sou aquele que será. Eu sou aquele que serei. Confia nisso, ama e vamos ver o que vira. Adão era assim também. Ele vivia uma busca. Quem sou eu? E ele tende a esta busca. Ele tá todo ordenado a essa busca, todo tendido a isto, a uma resposta para esta pergunta. Assim como cada um de nós. E nessa busca sobre, né, quem é, quem eu sou, que realidade é esta, né, que pode me definir, Adão cai num sono profundo. É o sono justamente de quem não sabe quem é. Todos nós também caímos nesse sono. O sono de quem não sabe quem é. E Adão dorme, e quando ele acorda, abre os olhos, se depara com a mulher. E aí ele diz: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão está dizendo para Eva: eu sou tu. Tu
és eu. Aqui está o momento em que Adão finalmente descobre quem ele é. É como se ele dissesse como Dom Quixote: Eu sei quem sou. Ele diz eu sei quem eu sou quando ele diz essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Eu sou tu, tu és eu. Descobrir quem você é, Cíntia. Descobrir quem você é, Silvia. Descobrir quem você é, Gabriel. Só é possível no encontro com uma outra pessoa que desperta em você a certeza deste centro em torno do qual você gira. Eva passa a caminhar todos os dias junto com Adão e Deus, o Criador, no paraíso. Até o dia em que a serpente comercializa, tenta. Ela faz uma tentação. Ela faz uma tentação. Até que a tentação aparecesse. Estavam lá os dois, sabendo quem eles são. Nascemos para isto. Sou para isto. Para me colocar todos os dias ao lado daquele que me faz absolutamente livre e mais forte do que qualquer escravidão. Mas aquele que divide não descansa nunca. Aquele que divide não descansa nunca. E ele continua tentando. Através de homens covardes, como os que a gente sabe que existem nas escolas, nas universidades, na sociedade, no poder. Ele não descansa. Quando a pessoa humana... Vamos voltar aqui ao que falávamos na semana passada. Quando a pessoa humana que conheceu a verdade é chantageada, e é chantageada justamente assim, olha, escuta, Egidio, eu preciso que você mate o fulano de tal. Se você matar o fulano de tal, eu vou deixar você vivo. Vou deixar o seu corpo vivo. E eu dizia na semana passada, se o Egídio vira para mim e fala assim, não, eu sei que eu permanecerei vivo, mais vivo, justamente se eu não matar. Eu dizia para você semana passada, diante disto, o poderoso se vê totalmente de mãos atadas. Porque se ele mata, ele perde. Se ele não mata, ele perde. E se ele é sincero consigo mesmo, ele vai perceber o seguinte: Egídio habita um lugar inviolável. Um lugar que eu não posso penetrar. Um lugar que eu não tenho a possibilidade de violar. Eu preciso desse senhorio. O que eu preciso, o que eu sonho quando eu tenho uma vontade de poder, no fundo, é uma vontade de senhorio. De verdadeiro senhorio, de domínio adequado e verdadeiro das coisas. Se ele é sincero consigo mesmo, ele vai ver que o coração dele não foi feito para o poder. Foi feito para o domínio, foi feito para o senhorio. E aí ele vai ter uma única opção. Porque a outra é o desespero. A outra é o inferno. A única opção que ele tem é se converter. É virar as costas para o fundo da caverna e adentrar aquele espaço sagrado e dizer para o Egídio: esse é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Eu sou tu, tu és eu. E como tu, eu também sou inviolável. Puta que pariu, vai. Você quer coisa melhor do que isso? Paro aqui, a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus, bom final de semana para vocês. Vou deixar vocês aí com esse pepino na cabeça. Pensem. Semana que vem a gente está de volta. Bom descanso para todo mundo, pessoal. Tchau. Até a vista.